Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor nosso Deus, Sim, meu Pai. Pai Celestial, Amém, Jesus. em nome do Senhor Jesus Cristo, Sim. nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença Amém. e pedimos, ó Deus, a Tua infinita misericórdia. Amém. Senhor nosso Deus, somente o Senhor para nos inspirar, Amém, Jesus. para falar algo para o Teu Conceda povo graça. e fazê-los conhecer de alguma forma Amém, Jesus. a Tua palavra revelada. Glória. Eu agradeço, Senhor, pelas 1.462 mensagens gravadas desde quando nós começamos a gravar há 8 anos atrás. E eu sei, Senhor Deus, que tudo isso é a graça do Senhor. Nós somos ricamente agradecidos. Glória a Deus. Que a mão de misericórdia do Senhor Sim, meu Deus. possa vir no coração de cada um nessa noite e assim possamos nos desfrutar, Senhor Deus, do pão que é repartido nessa noite, que é a Tua palavra, e do segundo pão simbolizando o corpo de Cristo, a Santa Ceia do Senhor. Amém. A Santa Ceia, diz o profeta, que é algo sublime para o cristão revelado. Amém, Jesus. A Santa Ceia é um ponto de identidade, Glória a Deus. de identificação. Sim, meu Deus. Que o nosso sacrifício de vir na Tua presença, sabendo que o Senhor é um Deus que cuida da Tua herança, Amém. devemos olhar sempre para o sacrifício maior, Glória a Deus. que foi aquele que nenhum outro homem poderia fazer ou poderia tomar. O julgamento de Deus, nenhum homem, chamado Jesus Cristo. Aleluia. Então, Pai amado, como diz o profeta, o nosso companheirismo tem que ser de acordo com a Tua palavra. Amém, Jesus. Se temos companheirismo, se temos luz em nosso meio, o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Amém, Jesus. Se nós não tivéssemos luz, tudo bem, estaríamos vagueando por ali e por aqui. Mas nós temos luz, eu creio. Que o Senhor possa, Pai, nessa noite, compadecer de cada um de nós. Amém, Jesus. Compadecer de nossos atos, Sim, meu de Deus. nossas palavras, de nossos gestos, Purifica-nos, Pai. pensamentos, condições, Pai querido, até mesmo alheias ao Evangelho. Senhor Deus, tem misericórdia. Nos ajude, Pai. Estamos chegando ao final. Sim, meu Pai. Estamos chegando ao clímax de tudo, Senhor. Sim, meu Deus. Então ajude-nos nesse tempo que nos resta. Amém, Em Jesus. nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, meu Deus. Amém. E amém. Deus abençoe os irmãos. Amém. Vamos ler as Escrituras. Graças ao bom Deus, nosso Pai Celestial, que através de Jesus Cristo nos deu completa redenção e vitória. Eu, assim, na minha mente, passa tanta coisa para poder falar, tanta coisa, tanta mensagem, e acabo sempre falando daquela que eu deixaria para falar depois. 2 Pedro 3, versículo 10. Eu quero falar hoje um pouquinho sobre a terra voltará ao que ela era no princípio.
Graças a Deus. Os irmãos acharam? Deus abençoe cada um dos irmãos. Deus possa ajudar seus corações. 2 Pedro 3,10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão. Presta bem atenção, céus, atmosfera. Que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Senhor nosso Deus e Pai celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, Sim, Senhor. aqui está a tua palavra, e somente o Senhor para nos abençoar. Confirme tua presença aos nossos corações, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Muito bem, irmãos. O irmão Jorge, infelizmente, não foi. Não é possível estar conosco, creio eu que não chegou até agora, porque eu creio que não deve chegar, por causa que a menina dele, a Rebeca, teve uma recaída e ele teve que a levar lá no Hospital Belo Horizonte. Assim que nós terminarmos, nós vamos lembrar dele em oração. Porque é uma luta, né, irmão? Muita luta, dificuldade. Para quem conhece, para quem convive, para quem sabe, é uma luta, não é fácil. Tem uma senhora de quase 80 anos acamada, eu vi lá agora o estado lá, de como tá mais pior do que a última vez que eu vi. Mais raquítica, mais magra, mais... Creio que ela não está pesando nem 25 quilos mais. Tá magro. Porque está desaparecendo na cama. E até fiz uma oração entregando na mão de Deus, porque, né, irmão, tem certas coisas que também nós não sabemos também as coisas que... Porque o irmão Branco chega a dizer na mensagem que nós não podemos sair desta terra. Você vê aí, existem muitas pessoas no mundo que estão sendo dizimadas prematuramente. Pessoas que estão sendo retiradas da terra, perdendo suas vidas precocemente. Pessoas que teriam uma expectativa de vida maior, jovens de 18, de 20, 25. Evidentemente que por onde andam ou pelo que fazem, é claro que tem uma expectativa de vida menor. Mas se vocês observarem, o irmão Branco diz uma mensagem seguinte: não existe nenhum filho de Deus que possa passar além se Deus não terminar com ele ainda. Os irmãos estão entendendo isso? Né? Porque existem pessoas que estão seguras, existem pessoas que Deus os está segurando para que de certa forma Deus, essa pessoa possa terminar. Ou seja, o irmão diz, Deus não de forma alguma permite um filho, estou dizendo um filho de Deus, uma filha de Deus. Eu não estou falando aqui de uma voz ecumênica, como a Igreja Católica diz, estamos todos filhos de Deus. Nada disso, nós não nos enganamos com isso. Eu estou falando dos filhos de Deus, os nascidos de Deus, nascidos de novo, batizados com o Espírito Santo, tendo uma experiência do Espírito Santo. Momba diz, nenhum desses Deus pode terminá-los, levá-los, se não terminar com eles primeiro. Os irmãos estão entendendo? Então observe bem que ninguém sabe o fundamento, ninguém sabe o fundamento de o porquê que certas pessoas, mesmo atribuídas como cristãs, estão em um certo tipo de vegetação aqui nessa terra.
que está um tipo vegetativo aqui nessa terra. Ninguém sabe o porquê. Nós não temos livro, planilha, para desenvolver o aspecto de conduta pessoal entre a pessoa que está com problema, entre ela e Deus. Amém, irmão? Então, mas de certa forma, aquelas pessoas que estão sendo levadas mais cedo, então você fala assim, pastor, então Deus terminou aquela pessoa? Mas se aquela pessoa não tem nada a ver nos anais, nos arquivos que estão eternamente com Deus. Se aquela pessoa não possui, não usufrui em nenhuma particularidade na escrita, nos grandes planos de Deus. Amém, irmão? Amém. Se aquela pessoa não está nem no plano de Deus. Amém? Então, essas pessoas dessa forma. Mas que isto é uma coisa que nós devemos pensar? Devemos. O profeta irmão Branham disse que o lugar mais pior que ele já visitou foi o hospital. Irmão Branham disse, o hospital é um lugar difícil. Irmão Branham disse que ali no hospital existe uma série de pessoas que estão... uma vez o irmão Branham disse, ele estava orando na plataforma por certas pessoas, e aquelas pessoas em que a morte já estava alcançando elas, ele via como se fosse um capuz sobre cima da cabeça dela. Ele disse que em muitos dos casos, em hospitais, está cheio de pessoas com capuz na cabeça no hospital. Está cheio. Ele diz, a morte tem chegado por ali. Irmão Branham diz que os corredores dos hospitais, as pessoas que andam gritando, o fulano tal está gritando demais, por quê? É dor. Fulano tal está gritando demais, é dor. O médico vai lá, aplica a penicilina dele. O irmão Branham diz, é a alma dele que está gritando, e muitas vezes nem é o corpo. É a alma em desespero, porque existem pessoas ali que sabem que não vai sair com vida, mas ele também sabe que não está bem com Deus. Os irmãos estão entendendo? Então são gritos de desespero. A medicina, a única coisa que pode fazer é dar uma injeção de penicilina, um calmante, alguma coisa, porque pensa que é um estado do corpo. O profeta diz, às vezes não tem nada a ver com o estado do corpo, é o estado da alma. Os irmãos estão entendendo? É igual, por exemplo, você pegar um isqueiro, por exemplo, você risca o isqueiro, põe debaixo da mão. Você grita, você diz, ai, quem doeu primeiro? Quem sentiu primeiro? O irmão Branham diz, a alma sentiu primeiro. Você entendeu? Agora deixe a vida sair de você. Pode queimar o corpo, que não faz nada. Os irmãos entendendo? A alma sente primeiro. A nossa alma sente primeiro. Então, às vezes, tem pessoas que estão nesse estado, e então, o irmão Branham diz, estão num estado crítico, e às vezes tem pessoas ali que não tem mais volta, Às vezes tem pessoas ali que está tendo uma visitação de condenação ou visitação de juízo naquelas pessoas, mas por coisas que foram há décadas atrás, 50, 40 anos atrás, pelo fato, por exemplo, de alguma desobediência familiar entre pai e mãe. Porque presta bem atenção, quando o provérbio de Salomão diz, filho, obedeça a teu pai e tua mãe, aquilo não é só para crente, não. É como se fosse os dízimos. O dízimo é só para crente que tem que dar, o dízimo é universal. Os irmãos, né? Honra teu pai e tua mãe. Isso não é só para crente, não. Isso não é só para filhos de crentes, não. E nem para pais crentes e filhos e mães crentes. É de maneira em geral. E às vezes, isso pode ser uma... Irmão Branham diz que tudo tem caráter de visitação. O profeta irmão Branham, não importa. Não importa ser espírita, não importa ser católico, não importa ser evangélico, não importa se ele não professa crença nenhuma. Em um estado de vida para a morte, em um quadro difícil, irmão Branham diz, são todos quadros de visitação. Não importa o que crença aquela pessoa esteja desenvolvendo. Se aquela pessoa está num quadro crítico entre a alma, o espírito e o corpo, irmão Branham diz, é um quadro de visitação. Alguma coisa está sendo visitada aquela pessoa por coisas acontecidas lá atrás, no passado. Os irmãos estão entendendo, irmão? Amém. Então, para o cristão, tem boas novas. Amém, irmãos? Para o cristão tem muitas coisas que pode ser desvencilhada. Muito bem.
nós vamos falar um pouco sobre isso aqui. A terra voltará a ser o que ela era no princípio. Eu quero que os irmãos mudem suas mentes agora para milhões e milhões de anos atrás. Se é que consegue, né? Você fala assim, peraí, pastor, milhões e milhões de anos atrás? Nós sabemos que a Terra só tem 6.000 anos. Como é que nós podemos direcionar as nossas mentes para milhões e milhões de anos atrás? Fica difícil, né, irmão? O profeta irmão Branham disse, a terra que você vê não é a terra que você vê. Você está entendendo? A terra que você vê não é a terra que você vê. Aí Paulo vem e mostra isso para nós e nós nem pensava. Paulo diz, e tudo que é aparente não é aparente que você está vendo. Você está entendendo? Então observe bem que um certo mágico, não existe mágico, existe truques. Ele disse o seguinte, que o truque só é descoberto quando você vê o que você quer ver. Você só vê o que você quer ver. E nós só vemos o que nós queremos ver. Amém, irmão? Mas ver essa terra da forma que ela era é difícil. Somente tendo a informação dentro da palavra de Deus e às vezes alguma pesquisa científica para aproximar um pouco dessa forma. Por isso que nós lemos aqui em 2 Pedro, capítulo 3, nós estamos falando de quê? Estamos falando sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Mas nesta vinda existem alguns precedentes que acontecem nessa vinda, alguns precedentes, algumas catástrofes, alguns cataclismos que acontecem sobre essa terra, onde o irmão Branham chega a dizer que a vinda do Senhor Jesus Cristo ela é precedida de grandes e grandes coisas. Amém, irmãos? Amém. Estão entendendo? Amém. Presta bem atenção para você ver. Então, observe que o profeta irmão Branham disse que a terra em que você está agora, a terra que você está pisando, o irmão Branham disse que ela vem sofrendo há mais de 6.000 anos. Ela vem sofrendo. O profeta irmão Branham disse que a terra, desde então, tem sido o Éden satânico. É o Éden de Satanás. Você fala assim, peraí, pastor, o Éden de Satanás, por que isso? Porque se o Éden de Deus não tivesse sido retirado da terra, continuaria sendo o Éden de Deus. Mas quando o Éden foi retirado da terra, irmão Branham disse, então se estabeleceu o Éden de Satanás. Os irmãos estão entendendo? Amém. O Éden de Satanás tem tido 6.000 anos, e o número 6 é o número de homem. E o profeta irmão Branham disse, vê, nesses 6.000 anos, a terra tem sido maltratada, a terra tem sido mal posicionada. O irmão Branham disse, no dilúvio ela ganhou uma surra. Lembra da mensagem da semana passada? Lembra, irmãos? O que aconteceu? O irmão Branham disse, no dilúvio a terra ficou inclinada 10 graus. Os próprios cientistas dizem a terra ficou inclinada 10 graus. Então observe que o irmão Branham disse que a terra está passando por transformação. Mas o irmão Branham disse, a terra não dá mais sua força como ela dava antes. A terra não dá mais a sua força como dava antes. A terra está fraca. Então observe bem que o irmão Branham disse que para ela voltar com toda a força, para ela voltar com toda a sua força, com toda a sua toda a sua dimensão, para ela voltar com toda a sua força, o irmão Branham disse que ela tem que voltar ao que ela era antes no princípio. E para ela voltar ao que ela era antes no princípio, o irmão Branham disse, ela tem que ser batizada. Os irmãos estão entendendo? Amém. Assim também, nós estávamos perdidos, vagando para ali e para lá. Nós estávamos perdidos. Mas Deus sabia onde você estava. Amém. Mas para você voltar de volta com toda a força, você precisaria ser batizado. Amém. Graças. Amém? Amém. Irmão Branham diz, que tipo de batismo você volta? Com que tipo de batismo você volta? Irmão Branham diz, por um Espírito somos batizados em formando num só corpo. Amém.
Amém? Sem esse batismo, ninguém pode retornar. Ninguém pode voltar. Sem esse batismo, ninguém poderá entrar no reino dos céus. Sem esse batismo, ninguém poderá ter o novo nome. Sem esse batismo, ninguém poderá ser redimido. Sem esse batismo, ninguém alcançará a redenção. Sem esse batismo, ninguém. Amém, irmão? Amém. Então observe bem que o profeta irmão Branham disse, para a terra voltar ao que ela era antes, o irmão Branham disse que ela tem que passar por um processo novamente de batismo. E o profeta irmão Branham disse que ela vai receber 2 batismos. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Mas para conhecer isso melhor, nós vamos voltar lá atrás no que ela era antes, bem no princípio. O profeta, observe que às vezes tem cristãos, tem crentes que não gostam muito de olhar para a ciência. A ciência não tem nada a ver com Deus. Certo, irmãos? A ciência não tem nada a ver com Deus. Observe que a ciência tem o lema assim: vendo, eu creio. O cristão não tem que ver para crer. Amém. A ciência tem que provar. Isso aqui não foi provado cientificamente. Eles estão estudando para provar cientificamente. A ciência trabalha em cima de fatos. A ciência trabalha em cima de provas. Nós não trabalhamos em cima de provas. A nossa prova é a certeza da nossa fé. Amém, irmão? A nossa prova é a certeza da nossa fé. Então observe, mas a ciência, diz o profeta, chega bem perto de como foi no princípio. A ciência chega bem perto do que foi no princípio. Observe para você ver que o irmão Branham chega a dizer que a ciência, às vezes, pode ficar um pouquinho à frente da religião. Irmão Branham disse, por quê? Veja, observe que Jerusalém é a capital mundial do berço do cristianismo. Jerusalém, correto? Em Jerusalém deveria aparecer o Messias. Aparecer, não nascer, porque nasceu em Belém. Amém? Então observe bem que quando ele aparece em Belém, nascido em Belém, mas o seu ministério começa em Jerusalém. Observe que o irmão Branham disse que aqueles 3 magos eram homens estudados que estudavam os céus. Eles estudavam as estrelas. Aqueles 3 magos que veio do Oriente. Porque a Bíblia fala magos, mas não é magos. Não é dessa forma que nós falamos de magos. Eles eram astrólogos. Eles estudavam os astros. Eles estudavam as estrelas. Estudavam a expansão dos céus. Os irmãos entendem, irmãos? Amém. É o profeta, irmão Branham, que diz. E então, quando eles estavam estudando os seus livros, eles eram da descendência de Cão. Eles eram homens daquela região de Cusi. Eles então viram, babilônicos, diz o irmão Branham. Depois eles viram aquela estrela, eles olharam para o céu, eles tinham um aparelho, nós temos hoje um telescópio. Mas eles foram até uma torre de vigia, num palácio onde eles estavam, porque eles o seguinte, eles tinham o palácio e tinha uma coroa do castelo, como se fosse uma redoma. E dessa redoma eles olhavam para cima como se fosse um observatório. Apenas um círculo, somente naquele local que eles estudavam. Eles, naquela noite, aconteceu algo estranho e chamou a atenção deles. Eles viram que 3 estrelas no céu se alinharam uma com a outra. Eles disseram, venha ver Belchior, Baltazar, vem aqui. Irmão Branham disse, eles olharam para o céu outra vez e viu que as estrelas estavam totalmente alinhadas. Eles foram então procurar nos livros como que isso poderia acontecer. O irmão Branham disse, nada acontece na terra se primeiro acontecer no céu primeiro. Amém, irmão? Amém. Glória. Tem que haver um evento no céu primeiro para poder ter um evento na terra. Então eles olharam para o céu e disse, tem alguma coisa acontecendo na terra. Eles procuraram o livro, foi direto no livro e então buscaram exatamente a profecia de Balaão. E viu Balaão profetizando. E de Jacó procederá uma estrela, esta de Davi. Os irmãos, né, irmãos? Eles sabiam que as 3 estrelas representavam os 3 povos depois do dilúvio, Sem, Jafé e Cã.
Elas se alinharam, voltaram uma só. Porque Deus vem, mora entre nós, caminha entre nós e redime as três raças. Amém, irmãos? Amém. Então, observe que eles então caminharam 2 anos com seus camelos, levando presentes. E quando chegaram em Jerusalém, eles então começaram a fazer muitas perguntas. E as perguntas chegou até o ouvido de rei Herodes. Eles disseram: onde está ele? Onde está o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. O pastor, o pregador, o evangelista, estava na porta lá pregando na igreja, dando Santa Ceia e tudo mais, disse: eu não vi nada. Eu não estou sabendo de nada. O que eu disse é o seguinte: aqueles cientistas estavam bem além um pouquinho da religião. Os irmãos estão entendendo? Então observe bem que o irmão Branham chega a dizer que ele fala o seguinte, ele falou o seguinte: a filha dele chegou para ele na casa depois da escola, depois da aula de geografia. Aí Rebeca, Sara, falou assim: papai, a professora hoje falou que a nossa terra que nós vivemos tem mais de milhões de anos. Tá errado, não tá, papai? Mamãe disse para ela: não, filhinha, tá certa. Não, filhinha, tá certa. Mas como, papai? Aí fica difícil para ele explicar. Amém, irmão? Amém. Porque ela sendo pequena, e muito pequena para ser. Muito bem. Nós sabemos que essa terra que nós vivemos aparentemente não é o que ela é. O que essa terra tem de original do que era do princípio? O que essa terra tem de original do que ela era do princípio, nós não podemos ver. Está 8.000 milhas para baixo. O que ela era no princípio. A 8.000 milhas para baixo, existe o núcleo da terra, que é formado de grandes rochas de lavas. Observe que essa lava está no centro da terra há milhões de anos e nunca foi apagada. Os irmãos me entendem? Amém. Observe que antes de haver antes de haver ar, antes de haver qualquer coisa, Deus existia por si mesmo. Amém, irmãos? Amém. O profeta Muhammad diz: Deus ocupava o grande espaço de tempo e eternidade. Só havia Deus e mais nada. Amém, irmãos? Amém. Mas o irmão Branham chega a dizer que lá dentro dele havia algo que ele precisava expressar, algo que ele precisava dar a conhecer. Deus habitava na sua imensidão, sozinho. Irmão Branham disse que ele queria dar-se a conhecer. Irmão Branham disse que ele queria que alguém pensasse acerca dele. Irmão Branham disse que ele queria que ele fosse lembrado. Irmão Branham disse que ele queria que fosse mencionado, mas ninguém mencionava Deus. Ninguém lembrava de Deus. Amém, irmão? Amém. Os irmãos estão entendendo? Então observe que bem lá no princípio, no começo de tudo, na eternidade, vindo do além, observe que o irmão Branham disse que ele tinha na sua mente uma herança, tinha na sua mente uma herança na qual se desenvolveria no aspecto da sua semelhança. Presta bem atenção no que eu estou dizendo. Presta bem atenção, irmãos. O profeta irmão Branham disse que a primeira coisa que fez quando Deus abriu a boca para falar foi quando houve a explosão do grande Big Bang. Não havia nada. Não havia espaço de tempo, não havia nada. Só havia Ele. Ele cobria todo o espaço de eternidade e eternidade. Não havia um átomo, não havia uma molécula, não havia ar, não havia nada. Somente Deus e somente Ele só. Amém, irmãos? Amém. Estão entendendo? Amém. O irmão Branham disse que tudo que nós vemos, tudo que nós sentimos, são despreensão de átomos. Tudo que você vê. Observe que o irmão Branham disse que quando Deus falou a primeira vez a palavra haja luz, o irmão Branham disse que um grande átomo se despreendeu no universo. Por isso nós temos as galáxias, nós temos as constelações, nós temos todas essas coisas que pertencem ao universo.
Observe que o universo veio existir por uma explosão de um átomo, diz o profeta. A explosão, a palavra que Deus disse, haja, provocou uma explosão, um átomo se desprendeu. Amém, irmãos? Amém. E o profeta disse, e o grande luzeiro que Deus fez, chamado Sol. Amém? Amém. Estão entendendo? Então observe bem que nessa explosão desse átomo, o irmão Branham disse que a primeira estrela que Deus fez foi o Sol. O irmão Branham chega a dizer que nesse Sol houve outra explosão, que através dessa explosão, o irmão Branham disse que desprendeu mais átomos. É aí que eu quero chegar, irmãos. O irmão Branham disse que uma partícula do Sol. Observe que você vê os planetas, todos os planetas que existem no espaço, são todas fragmentos apagados. Porque tudo que se vai, tudo que se ia, Mombam disse que era apenas pelotas de fogo vagando pelo espaço. A explosão do Big Bang provocou isso. Na explosão do Big Bang, quando esta grande partícula se desenvolveu, então foi asteroides, foi desenvolvendo planetas, foi desenvolvendo tudo isso. Mombam disse, tudo era estrelas candescentes de fogo no céu. Observe que o irmão Branham chega a dizer que quando aquilo se expandiu e aquilo viajou milhões de quilômetros por hora, irmão Branham disse, então o irmão Branham disse, ele disse, eu preciso de um pedaço disso que desprendeu para formar o meu lugar. Vocês vão entendendo? Amém. Presta atenção. Olha, se alguém pensar que existe vida além do nosso planeta, isto é uma história, não existe. Falar, eu creio que existe extraterrestre, eu creio que existe alienígena, eu creio que existe outros seres em outros planetas. Não existe. Isto não existe. Porque só existe um livro que pode comprovar. A Bíblia. Amém, irmãos? Irmão Branham diz que quando aquilo foi despreendido por todos os lados, irmão Branham diz, é como se fosse uma predestinação. Irmão Branham diz, ele olhou para um torrão de fogo que estava vagando pelo espaço, pela explosão que aconteceu. Irmão Branham diz, essa eu quero, que é essa que eu estou pisando. Amém, irmão? Amém. Que é essa que você está pisando. Irmão Branham diz que quando ele olhou para ela, ele escolheu aquela. Ele escolheu aquela, chamou, como é que é o nome dele? Chamou Lúcifer, que era o querubim, um protetor no céu, e disse, Lúcifer, vá atrás daquela, fique nela, protege ela. Amém, irmão? Estão entendendo? Irmão diz, e ele andava nesta terra, antes, quando era pedras afogueadas. É verdade. Amém? É Bíblia, Ezequiel. Mamãe disse que esse torrão, nós estamos pisando aqui, é torrão na visão de Deus, que desprendeu do Big Bang, foi para o espaço. Mamãe disse que Deus chamou Lúcifer, um querubim protetor, disse, vá atrás daquela e protege. O irmão Branham disse que esta pelota, que nós estamos aqui em cima dela agora, vagueou pelo espaço. O irmão Branham disse que ela caiu por milhões de anos, diz o irmão Branham. E o irmão Branham disse que se Lúcifer não estivesse andando, protegendo essa aqui, porque o irmão Branham disse que ela batia em asteroides, batia em outro, e luz protegendo o tempo todo essa terra. Os irmãos entendendo? Ele andava sobre as pedras afogueadas, que é esta aqui. Essa terra. Essa terra que é aparente que você vê, não é do jeito que você vê. Ela era uma rocha fumegante. E ela voltará a ser no princípio que ela era no princípio. O irmão Branham chega a dizer na mensagem perguntas e respostas sobre Gênesis. Ele disse que então Deus resolveu parar ela de cair. Os irmãos entendendo? O irmão Branham disse que ela parou de cair. Ela parou de cair. O irmão Branham disse que ele a parou. E agora o irmão Branham disse que ela se congelou. Observe que o nosso planeta, no sistema nosso solar, chama Plutão, que está mais distante do Sol, é o planeta gelado.
Os irmãos estão entendendo? O profeta Moisés diz que ele parou ela, e então ela virou toda a crosta de gelo. Toda a crosta de gelo. Você fala assim, mas pastor, e o Espírito de Deus estava sobre as águas. Espera aí, houve um processo para chegar a ser água. O profeta Moisés disse que ele parou a terra, congelou. Moisés disse, e parou por muito tempo. Deus disse, agora Deus disse, vou fazer com que ela descongele. Moisés disse, ele aproximou ela do sol e ela virou água. Amém, irmão? Trouxe ela de volta na presença do sol. Você pode ver que até a terra estava desviada. Os irmãos entendendo? Então observe que a Bíblia diz que quando Deus trouxe, Mombrano diz que quando Deus trouxe a terra em proximidade com o sol, até certa distância, porque Deus sabia que vida viria sobre a terra. Se aproximasse mais do sol, como Marte está, como Mercúrio está, nenhuma vida sustentaria. Nós só podemos suportar, debaixo das 7 camadas que nós temos no espaço, na nossa atmosfera, só 49 graus. Existem lugares no planeta que vai até 55, mas está fora do extremo, morte. Nós só podemos suportar mais até 46. Observe que quando o sol, os primeiros raios de sol que vêm sobre a Terra, chega com 276 graus. Mas por causa das 7 camadas que nós temos da atmosfera, que é ionosfera, exosfera, toposfera, ionosfera, até que ela chega, vem filtrando, até chegar em nós com 45 no máximo. Amém, irmão? Amém. Moisés diz que Deus fez tudo isso protegendo ela para mim e para você. Amém. Amém? Amém. Então observe que o irmão Branham disse que ele parou ela, levou na presença do sol. O irmão Branham disse, parou até certo ponto. Nesse lugar que parou, está até hoje. Amém? Amém. Até hoje. Presta bem atenção para você ver. O firmamento, irmão, presta bem atenção. Nós olhamos para o céu e você vê o firmamento. Mas o firmamento não era firmamento. Deus é que chamou o firmamento. Amém. Pare, e tudo parou. E cada um procurou sua órbita. Amém, irmão? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Presta atenção no que eu estou dizendo. Então o profeta irmão Branham chega a dizer isso. Mas quando a terra estava toda congelada, nós não temos a quantidade de espessura. Mas quando a terra estava congelada, o centro da terra ainda estava o núcleo quente. Porque foi o que saiu do sol. Foi o que saiu do sol. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Foi o que saiu do sol. Então observe bem, você olha para o sol assim, você olha para o sol e fala assim, é amarelinho, cor de ouro e tudo. Mas a forma interna do sol é líquida, irmão. Que é a mesma parte que está no centro da terra, líquida. Você entendeu? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Amém. Então presta bem atenção à força que tem. O sol está à nossa distância, 18 milhões de anos-luz. 18 milhões de anos-luz. Você sabe o que significa essa quilometragem? Sabe o que significa? Você não tem nem ideia do que significa. Deve ser muito longe, né? A Lua, nós olhamos para a Lua está a 300 mil quilômetros da Terra. 300 mil quilômetros da Terra. Agora você coloca 18 milhões de anos-luz e olha que chega com o Sol, chega quente aqui na Terra. A distância é imensa. Você não sabe o tamanho que é o Sol de quinta grandeza que formou a explosão do Big Bang e está até hoje como uma estrela. A maior estrela do universo. Amém, irmãos? Amém. Então observe bem que o irmão Branham chega a dizer que quando Deus então começou a tratá-la. E então quando Deus começa a tratar dela para poder trazer nela os filhos de Deus, pelo qual ele tinha um pensamento de trazer, tinha que ter um local. Amém, irmão? Amém. Tinha que ter um lugar. Tinha que ter tudo. Deus começou a trazer tudo isso. Observe que o irmão Branham chega a dizer que ele aproximou do sol, as águas então baixaram. A porção seca veio sobre a terra. A porção seca que tinha sobre a terra, Deus se chamou Jardim do Éden, o Éden do Senhor. Amém, irmão? Amém. Estão entendendo? Amém. Mas o fundo, o núcleo da terra continua sendo o mesmo.
Desde então, desde quando este pedaço de terra que nós estamos pisando em cima, irmão, saiu daquele pedaço do Sol, da explosão do Big Bang, o centro dela sempre foi o mesmo. Não existe no centro da Terra uma produção de lava, não. É sempre o mesmo. Os irmãos entendendo? Da mesma forma é o mar. O mar sempre foi o mesmo. O mar sempre foi o mesmo. Você tem mais de 1 bilhão de afluentes que caem no mar. Todas as águas caem no mar. Amém, irmão? Você diz, por que ele nunca enche? Por que ele não invade tudo? Não. A mesma água que é retirada para chover é a mesma água que cai no solo e vai para o mar de novo. Amém, irmão? Amém. É sempre a mesma água. Não existe uma fabricação de lava no centro da terra, não. É a mesma lava desde quando foi a explosão. Amém. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então observe bem, quero que vocês prestem atenção, que o irmão Branham chega a dizer que quando Deus trouxe tudo isso, por isso que o irmão Branham chega a dizer, nós estamos em cima da panela do inferno. Cima, a tampa. Você fala assim, por isso que o irmão Branham chega a dizer que o inferno fica a 8 milhas para trás, para baixo. Você observa que Deus escondeu a 5ª dimensão aqui embaixo. A 5ª dimensão está a 8.000 milhas para baixo. Por isso que os cientistas neozelandeses lá fizeram aquela pesquisa e eles estavam a 6.000 metros de profundidade no solo para baixo e então com equipamentos supersônicos de captação de áudio tão maravilhosa que os cientistas saíram lá dentro convertidos. 10. Eles pegaram aquele microfone supersônico lá embaixo e então no computador as vozes saem cá em cima na superfície. Vozes horríveis vindo lá de dentro. Vozes de pessoas como se tivessem sido torturadas. Pessoas uivando, sendo torturadas. Os cientistas deram testemunho no The Guardian, lá na Inglaterra, em outros jornais famosos do mundo. Nós comprovamos. Se fosse uma pessoa só, vocês poderiam duvidar. Mas tinha 6 cientistas lá que todo mundo viu. Amém. Oh, glória a Deus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então observe bem que você observa que o irmão Branham chega a dizer que esses abalos que a terra tem, esses tremores que a terra tem, sempre teve. É como esses raios gama que saem do Sol, que são massas estelares que vêm pelo espaço e provoca no nosso sistema solar, provoca problema nos aparelhos celular, provoca problema nas antenas de televisão, aquela coisa toda. São raios gama que saem do Sol e atrapalha isso. Então sempre acontece. Observe que no Sol, diz a ciência, e o profeta irmão Branham diz, no Sol existe mais de 10.000 explosões solares num dia só. Num dia só. Desde quando Deus fez essa estrela, ela nunca pode parar de explodir, que é átomo desenvolvendo átomo. Você acha que a bomba atômica vem da onde? Você acha que o cientista procurou a ogiva atômica, que vai ser o primeiro batismo de fogo que essa terra vai receber? O primeiro batismo de fogo que essa terra vai receber será a guerra nuclear. Será a guerra nuclear, a terceira guerra mundial. Essa é sem precedentes. Será sem precedentes. É inevitável. Houve a Primeira Guerra Mundial, que arrastou o mundo todo em 1914. A Primeira Guerra Mundial. Houve a Segunda Guerra Mundial em 1945. Arrastou por 4 anos porque começou em 41. Haverá a Terceira Guerra Mundial. É inevitável. Amém. É inevitável. Na Primeira Guerra Mundial, usava-se cavalos na batalha. Na Segunda Guerra Mundial, já usava tanques de guerra. Mas na Terceira Guerra Mundial, usa torpedos vindo direto do mar, soltando mais de 1.000 megatons, uma bomba atômica sobre o solo. E você acha que a grande ciência procura? Irmão,
um míssil de quase 6 metros, vamos dizer, um Sputnik ou um Tomahawk fabricado na Rússia, é um grande aparelho daquele tamanho para carregar uma ogiva desse tamanho, com 2 quilotons de bomba atômica, um corpo daquele tamanho de um míssil. O míssil é só para transportar no espaço a ogiva, que é desse tamanho, que é o átomo que faz a explosão. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo, irmãos? Que faz a explosão. Por isso que, observe, por que existe a bomba atômica? Porque a bomba atômica é formada por átomos. E é o mesmo átomo que fez com que o grande Big Bang explodisse e veio essa existência do nosso sistema. Agora a ciência vem e procura o átomo que vai... Irmãos, presta atenção. O povo está brincando, irmãos. Não existe escapatória, não existe esconderijo, não existe. Irmãos, presta bem atenção no que eu vou dizer aqui agora. Se uma grande equipe do governo, como os Estados Unidos estão fazendo desde a década de 70, lá na Virgínia, no estado do Colorado, estão fazendo um túnel antinuclear que vai a quase 600 metros lá para baixo. E estão levando oxigênio, levando comida. Por que estão fazendo isso, irmãos? A bomba. Mas não vai adiantar. Não vai adiantar. Quando o mundo se desencandear na grande guerra mundial, na guerra atômica que virá, que vai subsistir por 3 anos e meio, diante do fim da grande tribulação, irmãos, presta atenção no que eu vou dizer aqui agora. Presta atenção. Veja, uma bomba de 3 HP destruiu quase Hiroshima inteiro. De 3 HP. Existe lugar lá em Hiroshima que você não pode passar por causa da radiação que está até hoje. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Isso é uma bomba de 3 HP. Hoje eles têm uma bomba de 30 HP. Agora presta atenção. No mundo tem 6.573 bombas atômicas. No mundo inteiro. Só Israel tem mais de 1.200 bombas atômicas. Só Israel, o Estado palestino. Agora imagine só. Aí o cientista disse assim. O cientista disse que essas 6.000 e poucas dá para destruir a Terra 76 vezes. 76 vezes. Agora eles criam aqui lá embaixo, 600 metros lá para baixo. Irmão, presta atenção. A radiação pode durar mais de 30 mil anos nessa Terra, radiação. Mas não vai adiantar, porque quando a radiação estiver na Terra, no final da grande tribulação, por causa do estouro da bomba atômica, a radiação está na Terra, logo vem um fogo de cima, mistura com o átomo, e então diz a palavra que haverá fogos que vai descer os céus. Amém? Aleluia! E acaba porque a noiva tem que seguir no ano seguinte, no milênio. Amém. Amém? Essa radiação da grande guerra nuclear, que se não tivesse o milênio aqui na Terra, e não tivesse o fogo na atmosfera, que é os céus, nós vimos que os céus se desfarão, se não tivesse, irmão, aí sim. Mas como esse fogo que, observe que a Terra passa por 2 batismos. O primeiro batismo é aquela que a Bíblia diz, não ficará nem raiz e nem ramo. Malaquias 4, guerra atômica. Haverá o segundo batismo de fogo, irmão Banis. Esse não vem da terra. Esse não é pelo um botãozinho vermelho que o presidente vai dar. Não vai ser por um grande general que vai soltar. Será Deus mesmo autorizando. Amém! Aleluia! Glória a Deus. Amém? Você sabe por quê? Como que alguém pode se regozijar e dar aleluia com grandes catástrofes que ele está pregando, pastor? Mas os cristãos que nascidos não vai dar aleluia! Glória! Verdade. Se você não tem essa bendita segurança, Jesus Cristo é meu, você vai ficar! É verdade. Glória a Deus. Ora, vem, Senhor Jesus. Tudo isso foi previsto na Bíblia. Amém. É verdade. Deus disse em Malaquias 4, há 2000
E 400 anos atrás, não haveria nem raiz nem ramos, antes do grande dia e terrível do Senhor. Naquele tempo não tinha cientista para construir a ogiva, mas Deus sabia que haveria. Amém? Amém. Tudo estava pré-planejado, Deus sabia, Deus viu tudo isso. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Verdade. Então observe bem. Então, o profeta irmão Branham disse, falou assim, pastor, mas como que a terra vai voltar ao que era no princípio? Sim, irmão, vai. Paulo chegou a dizer, olha bem, Paulo, irmão. Paulo foi lá na frente com a visão de águia. Paulo diz o seguinte, a terra está gemendo. Paulo disse em Romanos, não sei se é os capítulos 8 ou 9, diz, a terra está gemendo. Gemendo por quê? Gemendo com ânsias para dar luz. A luz é o quê? A outra nova terra. Porque a Bíblia diz, a nova terra e novo céu. Amém. Porque uma nova terra vir, a velha tem que subir. Essa que eu estou em cima, você está em cima. Para a nova terra existir, a velha tem que desaparecer. A velha tem que subir. Para dar lugar à nova. Amém? E Paulo disse, e a terra está com ânsia, com dores de parto para dar a luz. Ah, o quê? Aí o profeta vem, a luz é uma nova terra. Os irmãos estão entendendo? E ela sabe disso. O irmão Branham disse que a terra tem mais revelação do que crente. Pastor, como pode ser isso? Irmão Branham disse que a terra está aí. Irmão Branham disse que está. Sim, irmão Branham diz, observe você ver a natureza. Existem certas coisas que o homem está fazendo na natureza que a natureza está rejeitando. A terra, o homem diz, oh, isso é bom. A terra diz, não, isso é mal. A terra apenas está rejeitando e o homem diz, isso é bom. A terra diz, não, isso é mal. Observe que o homem forçou a terra a dar algo que ela nunca queria dar. Pinga, cigarro, bebida. Isso não estava na terra, não. O homem que produziu dela. Forçou ela a trazer isso para fora. Mombana diz, a terra precisa de conversão. Mombana diz, a terra já foi batizada em água no dilúvio, foi justificada. A terra foi santificada pelo sangue de Jesus que pingou da cruz até o chão. Foi santificada. Mas Mombana diz que ela continua bebendo e fumando ainda, precisa de conversão. Tem muita fábrica de cachaça e fumo por aí. A terra precisa de conversão, mano. Se precisa de conversão, como? Batia de fogo. Amém? Deixa vir o batismo de fogo, vê se vai vir alguma fábrica de cachaça depois disso. Uma fábrica de bebida. Ou alguma coisa assim, alguma moda. Alguma fábrica de moda, alguma Hollywood moderna. Não vai haver nada disso, irmão. Graças a Deus. Amém? Irmão Branham diz, o povo não sabe, mas o povo está sentado em um barril de pó, ele não sabe. É disso, é mesmo. É como lá no Arizona aconteceu, o irmão foi caçar, né? O irmão foi caçar e estava cansado à noite, sol, a lua estava muito clara, aquela coisa. Aí ele falou assim, agora eu vou descansar, vamos arrumar uma barraca, vamos descansar, não dá mais não. Ele viu um toco lá, e vou sentar naquele toco. E ele sentou lá, ele disse, o toco está mexendo para lá e para cá. Quando ele veio, estava enrolando uma rola de cobra sentada assim. A cobra estava enrolada. Estava sentado em cima do perigo e não sabia. E nós estamos em cima do barril de pólvora e não sabe. O profeta irmão Branham diz, o que tem no mar? O que tem no mar, irmão? Ele diz, tem fogo no mar. Porque tem H2O. Você pega, tem oxigênio e hidrogênio. O que é aquilo? Deixa o sol esquentar 7 vezes mais para você ver. Pega fogo tudo! E a Bíblia diz que o sol vai aquecer 7 vezes mais. Você fala assim, pastor, o sol vai aquecer? Tá, a Bíblia. Não, o sol não vai aquecer 7 vezes mais. Nós é que vai sentir o sol aquecer 7 vezes mais, por causa das 7 camadas que vai abrir. Já está o ozônio aberto por aí, irmão. Só vai esquentando, só vai esquentando. Os irmãos estão entendendo? Irmão Branham disse, então, que ele vai... A irmã Branham diz que esse explosivo que está no mar, que é explosivo puro, H2O, oxigênio e hidrogênio, porque você sabia que
que você risca um fogo, aqui agora, ele vai acender. Mas você sobe 10 mil pés para cima de você e tenta acender o isqueiro. Vê se você consegue. Não consegue mais. Por que não consegue mais acender um fogo lá em cima mais? Porque não tem mais oxigênio. E é necessário fogo, oxigênio, para poder produzir o fogo. Os irmãos entendendo? O Mambá diz, de onde vem a energia que nós possuímos? Da água. O Mambá diz, a água é um gerador de força. É um gerador de fogo. O Mambá diz, está tudo preparado. Amém, irmão? Está tudo preparado. Está tudo preparado. Então, observe bem. Existe dois olhos no céu. Dois olhos no céu. Existe um olho russo e um olho americano. Existe um satélite desenvolvido na NASA para o Pentágono. Os olhos dos generais estão atentos a cada pedacinho de metro que está na Rússia. A cada movimento militar, alguma coisa. O outro também está fazendo a mesma coisa. O diz, cada um está olhando com o outro. Você vê Medvedev, que é o presidente da Rússia, indo encontrar com Barack Obama e apertar a mão. O Mamãe diz, isso não é verdade. Ali tem traição ali de trás. O Mamãe diz, ali tem traição de trás. Você vê eles dando a mão, ali Barack Obama e Medvedev, que é o primeiro presidente da Rússia. Eu disse, mamãe, ali tudo é falcatrua, tudo ali é hipocrisia. Um está de olho no outro. Porque será a guerra atômica começará por aí. Os irmãos entendendo? Mamãe diz, a Rússia vai querer entrar com caso com Israel. Mamãe diz, o americano não vai deixar. Os irmãos entendendo, irmãos? Irmão, se eu for falar aqui de muita coisa, se eu for falar aqui o que vai acontecer, mas presta bem atenção nisso aqui, vocês não captaram. Presta bem atenção nisso aqui. Aonde nós estamos ancorados? Irmão, por isso que eu falo. Irmão, não deixa nada atrapalhar a sua experiência com Deus. Amém. Olha, não está na hora de ver nada. Não está na hora de se importar com filho, filha, esposa. Não, olha, presta atenção no que eu estou dizendo. Você não quer não, querida? Eu estou indo! Aleluia! Você não quer não, filho? Eu estou indo! Você não quer não, marido? Eu estou indo! Glória a Deus. É verdade. Não é hora de ficar embaraçado com nada. Com coisa que talvez você fez ali no passado, coisa que você fez ali há 2 anos atrás, 3 anos atrás, que aquilo vem maquinando sua cabeça, colocando preocupação. Esquece disso. Amém, irmãos? Amém. Põe isso para trás. A Bíblia diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Prossigo, amém? Amém. Glória a Deus. O seu alvo é agora, o seu alvo é permanente, é o que você é agora. Amém, irmãos? Amém. Então, observe para você ver, em 1 Pedro, 2 Pedro, para vocês verem. É desse jeito. Domingo era Santa Ceia em Sarzedo. Eu vou falar isso aqui com liberdade, está sendo gravado? Com liberdade. Não tem nenhum problema quanto a isso. Em casa, né? Era Santa Ceia. Você sabe que véspera de Santa Ceia muitas coisas acontecem. Ou até mesmo no dia da Santa Ceia. E a minha esposa me fez passar raiva. E olha que eu sou difícil ficar com raiva. Né? Aí eu chamei a atenção dela. E ela ficou emburrada. Deu 4 horas da tarde e falou assim, põe os vinhos para tomar banho. Ela disse, eu não vou não, você vai. Eu falei, mas eu tô indo mesmo. Fica para trás, minha filha. É assim que seja, né? Olha, você fica, tô indo. Salvação é individual. Graças a Deus. Pirracinha comigo não vai não. Quem quer, quer. Quem quer, quer. Quem quer, caminha. Amém, irmão? Mas é claro que a gente vê que isso é só um espírito de pirracinha. De repente tá lá com os passinhos pro banheiro falando, vamos pra igreja. Sabe que não tem outra maneira, né, irmãos? Estão entendendo? Amém. É assim, irmãos. Veja, em 1 Pedro, em 2 Pedro, 2 Pedro diz o seguinte, veja bem, 2 Pedro 3, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Presta bem atenção, isso quer dizer que haverá uma surpresa enorme.
Porque o ladrão, quando quer roubar sua casa, ele não diz: ô vizinho, ó, não sai não que eu vou roubar sua casa hoje, hein? O ladrão não fala isso. O ladrão não fala isso. O ladrão não avisa quando vai roubar. Mas a Bíblia diz que ele vem como, não é que ele é ladrão, ele vem como ladrão, ou seja, na astúcia disso. O dia do Senhor virá como ladrão, de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo. O profeta, irmão Branham, disse, presta bem atenção. Eu às vezes até já estudei sobre isso aqui para me ver como que é esse estrondo aqui. Porque o estrondo vem do céu, não é um estrondo que vem na terra. Então, depois usando isso aqui, comparando coisa por coisa, comparando Apocalipse 10:1, o anjo do Senhor descendo do céu, Apocalipse 1 Tessalonicenses 4:16, o mesmo Senhor desce do céu com alarido. Aí eu vi que esse estrondo foi no dia em que o irmão Branham estava lá no templo de caça, quando aqueles 3 torvelinhos, aqueles estrondos veio do céu. Os irmãos entendendo? Amém. Depois desse acontecimento, que já tem 48 anos, é que vem suceder essas coisas aqui daqui para frente. Entendeu o que eu estou dizendo? Veja. Agora, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, presta bem atenção, Momban disse, veja, os elementos arderam, as pedras foram cortadas, a copa das árvores foi copada. Agora, o 11, havendo, pois, de perecer todas essas coisas que foram cortadas e desfeitas, que pessoas os convencem de santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos. Quem é que está apressando a vinda do Senhor Jesus? Não, deixa eu casar primeiro, Senhor. Estou querendo construir aquela casinha. Não, espera um pouquinho, ninguém está apressando para aquele dia. Ora vem, Senhor Jesus. Você falou nesse instante. Ora vem, Senhor Jesus. Não, espera um pouquinho, Senhor Jesus. Não, já chega. É demais. Eu vi uma moça lá. Não, irmã. Já. A irmã falou assim: oh, meu Deus, só para demorar mais um pouco. Misericórdia. Tem aquela coisa para me fazer ainda. Né? É aquela mulher, é um tipo de mulher que está na Bíblia, das viúvas paroleiras. Você entendeu? Aí ele diz: vê, e aguardando e apressando-os para a vinda do dia de Deus. O dia de Deus, o dia do Senhor. Lembra da mensagem que eu preguei? O dia do homem e o dia do Senhor? O dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Preste bem atenção. Bomba atômica não pode fazer isso. A única coisa que pode fazer é fazer uma devastação, onde tudo em que há vida não pode produzir vida. Só isso. Mas desfazer os elementos da terra em fogo, desfazendo, como voltar ao que era a princípio, não, eles não podem. A bomba atômica não pode produzir isso. A terra vai voltar ao que ela era antes. Amém, irmão? Amém. A terra vai voltar ao que era antes. E agora uma coisa que eu estou dizendo, uma coisa que eu vou dizer para vocês. Prestem bem atenção, irmãos. Eu vou dizer uma coisa para você aqui. Amós diz o seguinte: aquele dia que vem será como o dia como houve nos antigos tempos, como o grande terremoto. Ele diz: mas olhai para cima, porque a redenção vossa está próxima. Amém. Graças a Deus. Por isso que eu digo para os irmãos, presta atenção no que eu vou dizer para você aqui. Você vai ali em lugares bonitos, sítios bem preparados, aquelas chácaras bem bonitas, parecendo um paraíso. É como lá, é como um sítio que tem pé de esmeralda. Um sítio bem, mas é bonito mesmo. Eu nunca vi um sítio daquele jeito. E está escrito lá, o paraíso aqui. Eu falei, você está errado, meu filho. Você já estava marchando para lá. Eu já vi debaixo de grama bonita um monte de formigueiro. Tem que ter caça cupim. Não é assim não. Está escrito lá, o paraíso aqui. Você está enganado. Você está enganado. Isso aí que é bonito não chega nem aos pés do que será feito na próxima. Amém. Mas o que esse bonito que está aí, que você está bonito, o seu Éden que você está fabricando aqui, meu filho, debaixo disso aí, pega esse jardinzinho bonito
E então, cava 8.000 milhas para baixo, você vai ver para onde está em cima. Os irmãos estão vendo? Mas graças a Deus que vai nos tirar aqui. Amém, irmão? Amém. Eu creio que eu não vou estar aqui para evento nenhum desta forma. Graças. Eu creio assim. Você fala, mas pastor, como é que você sabe que você vai? Não importa, é algo pessoal, é entre eu e Deus. Amém. É uma experiência pessoal. Eu digo no final para você, eu sei no que eu tenho crido. Amém. Vamos ficar de pé. Mas se você não sabe o que tem crido, se você não sabe o que tem crido, no que crê, aí é outra coisa. Os irmãos entenderam? Não deu para falar tudo, não deu porque eu cortei muita coisa. Não dá porque é Santa Ceia. Os irmãos entenderam, irmãos? 1 Coríntios 11, 23. Nem sei que horas. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor aquele que vem. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. São João 13, versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando a toalha, cingiu-se. Depois pôs água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-se com a toalha com que estava cingido. 12. Depois que lavou os pés e tomou suas vestes, se sentou outra vez à mesa, disse-lhes, entendeis o que eu tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós apresentamos este pão e esse vinho que simboliza o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém. Somente simboliza, Pai, apenas aponta. Nós sabemos que isso aqui não é o corpo de Jesus Cristo nem o sangue. Nós temos revelação disso. Mas nós como fazemos em memória do Senhor, Pai, na qual o Senhor disse para nós fazermos, Amém. Isso demonstrará a nossa parte no cristianismo. Sim, abençoe cada um, porque isso mostra nossa comunhão, Senhor. Amém. E se temos comunhão, estamos ligados a alguma coisa. Glória. Abençoa cada um, Pai querido, nesta noite, Sim. que vão participar da ceia do Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a ceia cada um. Irmão, pode começar. Pode vir, irmão. Isso aqui.